Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando a educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá! Olá! Boa noite, alunos. Como vocês estão? Eu sou o tutor Lucas e hoje vou estar aqui acompanhando a aula com vocês. Eu vou estar aqui mediando, de forma que eu estarei tirando as dúvidas de vocês no chat, né? Enviando a lista de presença, voltando ao final da aula para fazer algum comentário aí, né? As coisas que forem mais perguntadas por vocês. Bom, enquanto o pessoal não está chegando aí, eu vou me apresentar. Sou o tutor Lucas, sou formado em Engenharia Elétrica e atuo, né, respondendo a vocês, né, na TS, tirando dúvidas, né, na parte também pedagógica, arrumando questões, corrigindo textos, etc. Bom, vocês podem mandar as dúvidas no chat durante a aula, que eu vou estar respondendo vocês, ou voltando aí no final para comentar, beleza? Então, em breve eu vou passar a palavra ao professor. E lembrando, é importante que vocês assinem a lista de presença, ok? Então, ela vai aparecer mais ou menos no meio da aula, uns 15, 20 minutinhos aí. Tá enviando ela no chat. Vocês preenchem ela com seu nome, RA e o curso de vocês. Uma dúvida frequente seria o RA, né? É o número da sua matrícula, né? O número que você usa para acessar o seu Moodle, beleza? Mas caso porventura você esteja lembrando, não entre em desespero, tá? O nome completo aí já vai solucionar tudo isso da lista de presença, beleza? Então, agora eu vou passar a palavra ao professor e volto ao final da aula para conversar com vocês, beleza? Até! Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à nossa aula ao vivo de eletromagnetismo, fundamentos e aplicações. Pessoal, nessa aula, depois junto com a aula de revisão, a gente vai estar fazendo alguns exercícios. Eletromagnetismo é uma disciplina muito grande, né? Ela é bem extensa, ela tem a parte de eletrostática, eletrodinâmica e a do eletromagnetismo. Isso se a gente não entrar ainda em física moderna, entrar na parte de ondas eletromagnéticas que se vê depois das equações de Maxwell, tá certo? Então, olha só, como é que vai funcionar? Eu vou começar abordando eletrostática, vou fazer um exemplo ou dois. Aí eu vou falar um pouquinho da primeira e da segunda equação de Maxwell. Aí depois eu vou para a parte de eletrodinâmica, eletromagnetismo. No eletromagnetismo eu vou abordar com vocês a terceira e quarta equação de Maxwell. Vamos fazer alguns exemplos de campo magnético em toroide, tudo. E aí depois vamos para a parte de ondas eletromagnéticas.
vou comentar com você sobre o vetor de point, como é que tem que ser feito o cálculo dele. E por fim, eu vou explicar como é que deve ser feita a APA, né? Mapa bem tranquila, muito fácil, é um exercício muito simples, tá certo? Então aqui, esses exercícios, eles estão aqui na minha lista, tá bom? E eles vão servir de muita base para vocês, para servir para estudo para a prova e para as atividades de estudo 1 e 2. Então presta muita atenção. A live vai estar sendo gravada. No chat, os tutores estarão com vocês. Então, qualquer dúvida, só mandar mensagem para eles, tudo bem? E, além disso, meu e-mail é artur.torres@fatesc.edu.br, artur com th.torres@fatesc.edu.br. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo, tá certo? Então, acompanhe aqui na tela comigo, que a lista está aqui comigo, vocês não vão ter acesso a ela, mas vai estar espelhada aqui e vocês vão estar vendo tudo. Maravilha? Então, vamos lá. Gente, primeiramente, vamos começar pela eletrostática. Então você tem aqui, né, eletrostática. O que basicamente vem um conceito de eletrostática, pessoal? O conceito de eletrostática, ele surge do seguinte princípio. Quando você fala eletro, quer dizer que você está estudando a parte de cargas elétricas. E estática quer dizer que a parte que está parada, está imóvel, não está em movimento. Então, quando a gente fala de eletrostática, basicamente a gente está falando do seguinte. Pega, por exemplo, uma carga elétrica positiva ou uma carga elétrica negativa. Quando você estuda a ação de cargas elétricas carregadas, você vê lá que ela gera um campo elétrico. A carga elétrica positiva sempre vai gerar um campo elétrico, só que as linhas de campo elétrico têm uma orientação. E essa orientação dessas linhas de campo elétrico, elas são linhas divergentes. Marca essa palavra, divergente. Vocês vão ver que eu vou mostrar hoje no cálculo para vocês por que é divergente de campo elétrico. Por outro lado, as linhas de campo elétrico de uma carga carregada negativamente, essas linhas, elas também estão no sentido radial, só que elas têm um sentido. A direção é radial, só que o sentido é para dentro da carga elétrica negativa. Então, quando você pega, por exemplo, um capacitor de placas paralelas, você tem a parte do polo positivo e você tem daí a parte do polo negativo. Quando você tem um capacitor de placas paralelas, as linhas de campo elétrico vão do mais para o menos, tudo bem? Quando você estuda um pouquinho mais a fundo, você vê que ali, próximo à parte mais litorânea ali do nosso capacitor, a mais externa, tem uma coisa chamada efeito de borda. O que é esse efeito de borda? O campo elétrico faz esse movimento aqui, ó. Ele faz esse movimento meio que curvo. Só que ele pode ser desprezado. Tem umas técnicas experimentais e ele também é pouco somável na sua equação matemática. Então a gente vai só considerar o campo uniforme sem o efeito de borda. E o que acontece então é que quando você abandona um corpo carregado sobre esse campo elétrico, ele vai sofrer uma interação eletrostática. Que tipo de interação é essa? Vamos lá. A primeira parte é que quando você tem um corpo carregado positivamente ou negativamente, para você saber como que é a intensidade do campo elétrico, você vai colocar uma coisa chamada carga de prova. Essa carga de prova, que é um Q minúsculo, quando você coloca ele está ali para poder sentir a presença do campo elétrico que está na região onde ele está imerso, tudo bem? É como se você colocasse, por exemplo, um aparelho que ele detectasse som em decibéis e você está querendo saber, por exemplo, qual que é a intensidade sonora no centro de São Paulo, por exemplo, tá? Aí você coloca lá e ele vai estar medindo. É como se fosse um ouvido de prova. Então isso aqui é uma carga de prova, é uma carga teste. O que acontece é que quando você tem uma carga positiva, e o campo é esse desenho que está aqui em azul, e uma carga negativa, o campo é esse que está em vermelho, você também vai estudar a parte de interações eletrostáticas, que os iguais, tanto positivo com positivo e negativo com negativo, vai ter a repulsão. Isso todo mundo já sabe. E os que são opostos vão sofrer uma atração eletrostática. Tudo bem. Então, além da parte de campo elétrico, que você tem que entender, você também tem a força que uma carga geradora causa sobre uma sobre uma carga teste, sobre uma partícula de prova. Que força é essa? Essa força é mensurada pela lei de Coulomb.
ela é a constante eletrostática do meio, vezes a carga 1, vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado, tudo bem? O que acontece é que essa constante eletrostática, ela pode ser escrita em termos de outros parâmetros, que vocês têm aí na apostila do 1 sobre 4π, nananana. Então você tem essa constante como 9 vezes 10 elevado à nona. A carga Q1 é a carga geradora. A carga Q2, no caso que é o Q minúsculo, não necessariamente tem que ser a carga de prova. Por exemplo, poderia ser essa carga 1, que é o campo positivo, e essa carga 2 seria o campo negativo, tá bom? Então você tem, tanto faz. O importante é que você só vai ter uma interação com uma força eletrostática com pelo menos um desses corpos carregados. Se os dois estiverem neutros, você não vai ter uma força eletrostática de interação entre eles. O que é um detalhe muito bacana que você não deve deixar de estar prestando muita atenção? É que essa distância tem que ser dada em metros, tá? Na maioria dos casos, essa distância aqui, ela é dada em centímetros. Então presta atenção, pessoal, porque quando você vai ter que passar centímetros para metros, você vai ter que trabalhar com bastante vírgula. O que geralmente eu faço? Eu faço geralmente assim, ó. Exemplo, a distância de 0,05 metros. Então eu vou usar notação científica. O que isso aqui significa? Se eu pegar essa vírgula e eu jogar ela uma casa, duas casas para a direita, é a mesma coisa que eu pegar o último número e eu colocar a base 10 negativa. Como eu joguei duas casas para a direita, fica 10 elevado a menos 2. Se eu fosse jogar duas casas para a esquerda, seria 10 elevado a 2. Sempre é na base 10, tudo bem? Notação científica. Na hora que você trabalhar com notação científica e tiver que elevar essa distância ao quadrado, vai ser muito mais fácil. Por quê? Esse número que está sozinho multiplicando a base 10 é ele elevado ao quadrado. Nesse caso, 5 centímetros ao quadrado é 5 vezes 10 a menos 2 elevado ao quadrado. Mesma coisa do que 25. E 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, você vai manter a base 10 intacta, só que um expoente elevado a outro expoente você multiplica. Então o que é que você vai ter? 10 elevado a menos 4. E aí depois essa base 10 vai cortar com a base 10 de cima e vai ser muito mais fácil de você trabalhar sem o uso de calculadora. Então a distância tem que ser dada em metros. Segundo ponto. Isso aqui não é muito útil, né, você saber, porque nunca muda, mas a carga elétrica é dada em coulombs, então é esse C maiúsculo. Outra coisa também importante, lembrando agora, é que quando você trabalha com cargas elétricas, você trabalha com uma quantidade pequena de carga elétrica. Por exemplo, é muito difícil você ver um exemplo ou uma aplicação em que uma carga elétrica, ela é, por exemplo, assim, 20 coulombs. 2 coulombs. A maioria são porcentagens, são coisas pequenininhas. Então, por exemplo, quando você encontrar milicoulomb, entenda que o milli, o Mzinho minúsculo, quer dizer que é 10 a menos 3 coulombs. Quando você encontrar microcoulomb, e lembrando que esse micro não é de densidade. Quando você vê esse microcoulomb, é de 10 a menos 6 coulombs. E quando você vê o nanocoulomb, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9 coulombs. Em alguns casos bem raros, você pode encontrar o picocoulomb, que é o 10 elevado a menos 12 coulombs, tudo bem? Então veja só, nos exercícios pode acontecer de você encontrar assim, um Mzinho C, um micro C, o que é isso? É uma carga, é um valor que está embutido ali e está escrito em formato de um índice, que no caso é uma letra, tá? Aí beleza. Então quando a gente fala de força eletrostática, a ideia funciona desse jeito, é a lei de Coulomb. Vou fazer com vocês aqui um exemplo, tá? E aí depois eu vou falar de potencial elétrico e de campo elétrico, daí eu volto para essa página aqui de novo. Então olha só, aqui eu tenho o seguinte, ó, duas partículas de cargas, Q1 igual a 4 vezes 10 a menos 6, Q2, 6 vezes 10 a menos 6. Elas estão separadas a uma distância de 3 vezes 10 a menos 9 metros. Observa que a distância já é dada em metro, tudo bem? Lembrando que você tem que usar o metro porque isso aqui se trata do Sistema Internacional de Unidades e a distância tem que ser dada em metros.
A constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Observa que tem um subíndice zero aqui. Por quê? Porque esse zero está mostrando que é a constante eletrostática do vácuo. A maioria do vácuo. Pode acontecer do ar, só que como a gente sabe que o meio do ar é muito próximo ali do vácuo, o índice de refração, em alguns exercícios é aproximado que a constante eletrostática do vácuo é igual à do ar, tá certo? A não ser que ele mude, ele coloca um óleo, coisa do tipo, ele vai especificar. Outra coisa bacana de você conseguir entender é que quando você olha aqui para a unidade de medida da constante eletrostática do vácuo, você tem o seguinte: Newton metro quadrado, Coulomb quadrado. Da onde vem isso? Olha só. A força não é a constante eletrostática, a carga 1, a carga 2 dividido pela distância ao quadrado? Vamos fazer uma análise dimensional e isolar a constante eletrostática. Vou pegar o d ao quadrado, que está do lado direito dividindo, vou passar para a esquerda multiplicando. Então eu tenho força vezes a distância ao quadrado. Eu tenho Q vezes Q do lado direito, vou passar para o lado esquerdo dividindo. E aí o lado direito ficou apenas a letra K. Qual que é a unidade de força? É Newton. Qual é a unidade de distância? Metro quadrado. Qual é a unidade de carga? É Coulomb. Eu tenho Coulomb vezes Coulomb. Isso aqui dá Coulomb ao quadrado. Portanto, a unidade de medida da constante eletrostática do meio é Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tudo bem? Então, ela mesma já está te falando a unidade certa que você tem que estar usando para distância e carga elétrica. Agora, para a gente saber a força de interação, é só a gente estar usando aqui a força elétrica da lei de Coulomb. E a constante carga 1 vezes a carga 2 dividido pela distância ao quadrado. Acredito que esse assunto já não é uma coisa muito nova para vocês, porque quem está vendo essa disciplina já estudou a parte de física, eletromag, ótica e termodinâmica, aquela física básica lá do começo do ciclo 1. Então agora, vou colocar somente os dados que o exercício forneceu. Sempre tente fornecer todos esses dados. Constante eletrostática do meio, 9 vezes 10 a nona. A carga 1, 4 vezes 10 elevado a menos 16. A carga 2, 6 vezes 10 elevado a menos 16. E tudo isso aqui dividido pela distância elevada ao quadrado. A distância é 3 vezes 10 elevado a menos 9, e isso aqui tudo elevado ao quadrado. Gente, cuidado na hora de vocês forem realizar essa conta na calculadora, principalmente na calculadora científica. Porque se você trabalhar primeiro multiplicando as duas cargas, como você vai ter uma base 10 muito pequena, tipo da ordem de 10 a menos 16, vezes 10 elevado a menos 16, isso dá 10 a menos 32. Ou seja, são 32 casas abaixo do zero. E a maioria das calculadoras não mostra isso. Então é capaz de dar o resultado como sendo zero. Então se você tentar calcular a parte de cima para depois dividir a parte de baixo, não pode ter a chance de dar um resultado um pouquinho diferente. Então tenta fazer na mão e trabalhar analiticamente com essas bases 10, que é sucesso. Então olha só. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho 9 vezes 10 a nona. Vou manter a constante eletrostática do meio. Tá tudo multiplicando em cima. 4 vezes 6. 4 vezes 6 é 24. 10 a menos 16 com 10 a menos 16 é 10 a menos 32. E tudo isso aqui eu vou dividir por, agora olha só, 3 elevado ao quadrado, 9. 10 elevado a menos 9 elevado ao quadrado é 10 elevado a menos 18. Por que eu deixei a constante para fora da multiplicação do 4 vezes 6? Porque agora você olha que tem um 9 em cima e um 9 embaixo. Você pode cortar. E aí como é que fica o resultado? Fica assim, ó. A força eletrostática. Você tem o número 24 aqui. O resto é base 10. 10 elevado a nona com 10 elevado a menos 32. E o 10 elevado a menos 18, eu vou jogar para cima com o expoente positivo. Aí eu vou ter 24, que vai estar multiplicando agora, e olha só. 10 elevado a nona com 10 elevado a 18 é 10 elevado a 27, positivo. Então, 10 elevado a 27 positivo com 10 a menos 32 é 10 elevado a menos 5. Então aqui você tem 24 vezes 10 elevado a menos 5,
ou também pode ser escrito como sendo 2,4 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. Joguei a vírgula um pouquinho para a esquerda e aí você teve essa mudança de expoente de menos 5 para menos 4. Beleza. Aqui agora, o próximo exemplo é sobre potencial eletrostático. Qual que é o princípio de potencial eletrostático, pessoal? Funciona da seguinte maneira, ó. Suponha, por exemplo, que você tem uma carga elétrica carregada e essa carga está carregada positivamente. Então, a linha de campo elétrico sempre ela sai dessa carga elétrica positiva, tá bom? Ela está saindo. E aí você vai imaginar que quando você pegar uma cebola e você corta ela no meio, você vai enxergar algumas camadas de cebola. Você vai enxergar os anéis da cebola. Esses anéis, quando você trabalha com cargas elétricas, eles existem, mas são anéis elétricos. Essas superfícies, como se fossem superfícies de uma pista de corrida, são superfícies equipotenciais. Por que elas são chamadas de equipotencial? Porque se você pega, por exemplo, você é uma pessoa bem nesse pontinho azul e você corre em torno, bem em cima dessa superfície equipotencial, o tempo inteiro você estará submetido à mesma diferença de potencial. Ou melhor, você não vai estar nem submetido a uma diferença de potencial, você vai estar ao mesmo potencial elétrico. Aí agora, se você pega e aí você migra para outra camada mais externa, é um outro potencial elétrico, e assim por diante. Significa que sempre à mesma distância da carga, você tem o mesmo potencial elétrico. Lembrando que quando você pega uma carga positiva, à medida que você se afasta dela, o potencial elétrico diminui. E se você se aproxima de uma carga negativa, o potencial elétrico diminui mais ainda. Então ele vai do mais para o menos, só tende a diminuir. Tá certo? Vou fazer um exemplo de uma placa paralela, de um capacitor. Eu tenho uma carga positiva do lado esquerdo e uma carga negativa do lado direito. E aí na hora que você pegar, por exemplo, as linhas de campo elétrico que vão do lado positivo para o lado negativo, você vai ter as superfícies equipotenciais. O que é uma coisa bacana de você lembrar? É que a linha de campo elétrico é o que está aqui em preto no desenho da esquerda. E a superfície equipotencial são essas linhas em vermelho. Sempre as linhas equipotenciais são perpendiculares em relação às linhas de campo elétrico. Sempre elas formam um ângulo de 90 graus, são perpendiculares. E isso é a natureza que mostra pra gente. Sempre aqui, ó, tem 90 graus, tá bom? Não importa, tanto para a carga positiva como para a carga negativa. Então aqui você tem o desenho de 90 graus. Quer dizer que uma superfície equipotencial para um capacitor de placas paralelas são placas assim, ó, na vertical, tá vendo? São placas na vertical. Vou colocar 3, por exemplo. O que isso significa? O potencial elétrico aqui na placa mais da esquerda é, sei lá, 121 volts. Depois, no meio, vai ser 20,5 volts. E depois, mais para a direita, é menos 0,75 volts. O potencial vai diminuindo, tá? Marca isso daí. E também, vale ressaltar, se você colocar uma carga carregada positivamente aqui, por interação eletrostática, ela vai ser atraída para a direita. Se ela é atraída para a direita, ela é atraída para a região de menor potencial elétrico, porque ela está migrando para um lugar onde tem menor potencial, o potencial ele é mais negativo. Se você pegar uma carga carregada negativamente, ela migra para a região positiva, para o lado positivo. Ela vai indo para a região de maior potencial elétrico. Então, quando você trabalha com a ideia de potencial elétrico, você pode falar que a força elétrica, ela pode estar realizando um trabalho eletrostático. E como é que você calcula esse trabalho eletrostático? Você vai estar trabalhando com a multiplicação da carga, que você colocou no meio, né, desse campo elétrico, vezes a diferença de potencial. O que isso significa? Que na hora que você pegar, por exemplo, uma carga que saiu dessa primeira superfície em vermelho aqui, ó, que eu estou marcando um pontinho em rosa, e você traz ela para essa segunda camada aqui, deu uma diferença de potencial. Saiu de um potencial A e foi para um potencial B. Essa diferença de potencial, multiplicada pela carga, dá o trabalho. 2 pontos muito relevantes. O primeiro,
Se você pega uma partícula, sai de uma superfície equipotencial, você vai e leva ela para um monte de lugar e solta ela na mesma superfície. Ou seja, o potencial inicial, ele é igual ao potencial final. Quando isso acontece, quando você tem um trabalho de pegar uma carga, levar ela de uma equipotencial e trazer de volta para a mesma equipotencial, independente da trajetória que você faz, quer dizer que o trabalho vai ser igual a zero, porque a diferença de potencial é nula, pessoal. A diferença de potencial é nula, tá? E o trabalho eletrostático, ele independe da trajetória, só depende do ponto inicial e do ponto final. Do que muita gente acha, vai ter um grande trabalho de fazer uma trajetória super grande. Só vai depender do ponto inicial e do ponto final, tá bom? Indo agora para o outro exemplo. Você tem aqui, ó, a figura abaixo, ela mostra linhas equipotenciais de campo elétrico, no qual uma carga elétrica se desloca realizando um trabalho. E o trabalho, lembrando que é dado em joules, tá bom? Pode ser dado em calorias também, aí tem uma conversão de caloria para joule, mas isso é mais corriqueiro, é mais comum de você ver em problemas de termodinâmica, de mecânica e estatística. Então você tem aqui, ó, um trabalho de 40 vezes 10 a menos 19 joules. Para quê? Ele pergunta qual é a diferença potencial entre o ponto A e o ponto B. E ele está falando para você estar usando a carga elétrica do elétron, a carga elétrica fundamental. Lembrando que essa carga elétrica E, ela é chamada de carga elétrica fundamental, porque quando você pega o modelo atômico e você começa a dividir as partículas que são pequenas, à medida que você vai dividindo, você consegue ver a composição da partícula que você dividiu. Se você pegar, por exemplo, um nêutron e um próton, você sabe dizer que eles são formados por quarks. O próton, por exemplo, que é uma carga carregada positivamente, é formado de 2 quarks ups e um quark down. Já o nêutron, que teoricamente a carga resultante é nula, mas ele tem carga elétrica, mas a resultante é nula, é formada por 2 quarks down e um quark up. A carga elétrica do quark ela é fracionária, tá certo? Se eu não estou enganado, a carga elétrica do quark up é de 2/3 positivos e a do quark down é menos 1/3. Por isso que o quark não vive livre na natureza, porque a sua carga elétrica ela é fracionária e também tem outras propriedades aí. O fato é o seguinte, o elétron você não consegue dividir ele, por isso que ele é chamado de carga elétrica fundamental. Na hora que alguém conseguir dividir um elétron, aí a gente pode falar que não é mais uma carga elétrica fundamental, tá certo? Vamos calcular o trabalho. Olha aqui então, ó, fica assim, eu tenho que o trabalho nada mais é do que a carga elétrica vezes a diferença de potencial. Só que o que ele quer saber agora é a diferença de potencial. Então eu vou isolar ela. Vou pegar esse Qzinho e vou passar ele para a esquerda dividindo. Então o trabalho dividido por Qzinho. O trabalho ele fala pra gente, é 40 vezes 10 elevado a menos 19 joules. Deixa eu ver se está aqui. Isso aí, 40 vezes 10 elevado a menos 19 joules. E a carga fundamental é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 também. Olha que valor mais proposital. 10 a menos 19 com 10 a menos 19, em cima e embaixo você pode cortar. 40 dividido por 1,6 é 25. Lembrando, pessoal, que a unidade de trabalho é joule e a de carga é coulomb. E quando você tem joule por coulomb, você tem trabalho por coulomb, você tem basicamente energia por carga, você tem volts. No caso aqui não, desse caso, né, a diferença de potencial é de 25 volts, tá? E agora por que eu vou parar nossa breve explicação para entrar em um outro conceito? Vamos falar das equações de Maxwell agora, falando agora de campo elétrico, sem entrar em campo magnético. O que acontece, gente, é o seguinte, se você pegar toda a eletrostática, assim como qualquer outra área da física, ela é fundamentada em leis, em pilares. Se você pegar, por exemplo, a mecânica vetorial, você tem as leis de Newton. Se você pegar a mecânica analítica, que não trabalha com vetores, você tem as equações de Lagrange e as equações de Hamilton. Se você trabalhar com a mecânica quântica, você tem as equações de Schrödinger. Se você trabalhar com relatividade, as equações de Einstein. Se você trabalhar com termodinâmica, você tem as equações de Gibbs, de Helmholtz, de Helmholtz, que mais? Deixa eu pensar. Tem mais um monte lá ainda, mas enfim. E quando você fala agora de eletromagnetismo, tem as equações de Maxwell. São 4 equações.
Vamos trabalhar com a primeira, que ela diz o seguinte, ó. Se você pegar uma carga elétrica carregada aqui, ó, com um valor que não precisa ser positivo ou negativo. Aí eu te pergunto, como é que eu consigo saber o campo elétrico gerado por essa carga, sem pensar, por exemplo, naquela parte de física elétrica básica? Como é que você pode calcular? Como é que você pode envolver o cálculo diferencial aqui no meio? A ideia de Gauss foi imaginar que em volta dessa carga pontiforme, você traça uma superfície. Só que essa superfície, ela tem que ser uma superfície da mesma natureza que a sua carga. Se a sua carga é uma carga pontiforme, como se fosse um pontinho, a sua superfície gaussiana tem que ser uma esfera. Então, uma superfície esférica, algo simétrico, tá? Não dá para fazer uma gaussiana de um triângulo, por exemplo, uma gaussiana de um retângulo, tá certo? Então, você tem uma esfera, pensa sempre a ideia de simetria. E aí você sabe, por exemplo, agora supondo uma carga elétrica, vamos supor que seja uma carga elétrica positiva, o campo ele está saindo. Então, o campo elétrico ele está divergindo da carga positiva. Se você pegar essa superfície gaussiana e você supor que essa superfície é formada por vários pedacinhos, que quando você somar toda essa superfície, todos esses pedacinhos, você tem a superfície inteira. E aí, nesse caso, você vai ter o seguinte, imagina que aqui em cima, você tem vários pedacinhos dessa superfície. Esses pedacinhos de área da minha superfície são elementos infinitesimais de área. Então, o que acontece? Eu vou somar, ou seja, eu vou fazer a integral de uma superfície fechada. Por que uma superfície fechada? Porque a gaussiana é uma superfície fechada em torno da minha carga pontiforme. Por isso, uma integral de linha fechada em uma superfície. E eu vou integrar quem? Eu vou integrar o meu campo elétrico, que ele está atravessando essa superfície, em uma determinada área. Você está falando então que todo o campo elétrico que passa por todos os pequenininhos elementos de área, pensa assim, para cada pedacinho de área tem uma linha de campo elétrico. Então todas as linhas de campo elétrico que você está somando, em torno de todos esses pedacinhos de área em volta da tua esfera, você tem o quê? Toda a carga ali dentro. Então você fala que a integral numa superfície fechada de EDA é igual toda a carga, que a gente fala que é uma carga interna, dividido pela permissividade elétrica do meio. Essa é a lei de Gauss para campo elétrico, tá bem? E aí o que acontece? Você geralmente vai ter um valor para essa carga elétrica, para esse campo elétrico, e vai integrar ele, por exemplo, em uma superfície fechada. Se torna um problema de cálculo. Aí o que acontece? Lembra do seguinte, existe um teorema lá no cálculo avançado que você estuda, que é chamado cálculo 2, chamado teorema do divergente. O que o teorema do divergente fala? Vou colocar aqui em vermelho. Ele fala assim, ó, quando você pegar em uma superfície fechada um vetor f que passa em uma superfície dA, isso aqui é a mesma coisa que você escrever em uma integral de volume do divergente desse campo em um dado volume. Então, quando você pega lá no cálculo avançado o teorema do divergente, você aprende que a taxa de divergência desse campo em torno de uma superfície fechada é literalmente igual a você pegar, fazer o divergente desse campo ao longo de todo o seu volume. Agora eu vou, de alguma maneira, fazer esse teorema de divergente caber aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Presta atenção. Tá vendo a lei de Gauss? Eu vou pegar essa lei de Gauss aqui e eu vou pegar e eu vou integrar o lado direito, ou melhor, vou fazer assim, quer ver? Eu vou fazer de um jeito até mais simples. Vou já aplicar aqui, ó. Vou falar que o lado esquerdo que eu tenho do teorema do divergente, eu vou transformar o lado esquerdo da lei de Gauss. Então, se eu tenho uma integral de uma superfície fechada de um campo elétrico dA, que é o lado esquerdo da minha equação, da minha lei de Gauss,
Isso aqui é a mesma coisa que uma integral de volume do divergente do campo elétrico e um elemento de volume. Beleza, o lado esquerdo, portanto, o que é que ele fica? Desse jeitinho aqui. Eu tenho o teorema do divergente. O lado direito, o que é que a gente aprende? Você aprende basicamente assim, ó. Eu vou agora trabalhar com o lado direito, vou trabalhar com a carga interna sobre a permissividade elétrica do meio. Que quando você pega e você integra toda a carga interna em um determinado volume, aqui você tem o seguinte, ó, a densidade volumétrica de carga, pessoal, em um dado volume é a carga interna. O que acontece? Isso é uma definição física. Se você pegar toda a carga interna dentro dessa sua superfície gaussiana, nada mais é do que a densidade de carga. Lembra que o conceito de densidade está relacionado com área também. Quando você fala densidade, né? Aí você está falando de massa por volume e tal. Então você está falando de área, você está falando de volume. Então quando você fala de densidade, é que para cada pedacinho do volume, você está pegando aquele pouquinho de carga, você está somando a somatória dessa densidade de carga da carga total. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? O lado direito, onde tem carga interna sobre ε0, eu vou fazer a troca de carga interna por uma integral de volume da densidade superficial de carga. Então o lado direito vai ficar assim, ó, uma integral de volume dessa densidade de carga dV, lembrando que tem esse ε0 aqui embaixo. E o ε0, ele é uma constante, então eu posso deixar ele aqui dentro, sem problema nenhum. Aí agora você tem em ambos os lados, esse lado aqui, ó, que é o lado esquerdo da lei de Gauss. E você tem o lado direito, que ficou desse jeito aqui. Ambos os lados, eles têm uma integral no volume dV. Então, entre aspas, eu posso cancelar essa integral no volume. Se eu cancelo ela, eu vou cancelar o dV junto. Cancelo a minha integral, cancelo o dV junto. E aí eu vou ter agora a lei de Gauss na forma diferencial. O divergente do campo elétrico tem que ser igual à densidade de carga sobre a permissividade elétrica do meio. O que isso aqui está te falando? Que quando você calcula o divergente desse campo, que no caso é o campo elétrico, se você calcular todo o divergente dele, na verdade nada mais é do que a densidade de carga ali daquela superfície sobre a permissividade elétrica do meio. Basicamente, a lei de Gauss na forma diferencial, que é essa primeira aqui, quando você leva ela para a forma você sai da forma integral e leva para a forma diferencial, que é essa aqui que a gente acabou de deduzir, você consegue escrever o campo elétrico em termos de um divergente. Por isso que você fala bastante que a linha de campo elétrico de uma carga positiva diverge e de uma carga negativa ela converge. Só que o convergir é um divergir negativo. Ou seja, a linha de campo, ao invés dela estar saindo, ela está entrando. Então, o divergente ele é negativo. Só vai estar mudando o sinal, tá certo? Essa é a lei de Gauss para campo elétrico. Então, escreveu ela é a somatória de todo o campo em cada elemento de área, tem que ser igual à totalidade da carga dentro dessa superfície sobre a permissividade elétrica do meio. Lembra do seguinte, essa superfície gaussiana tem que ser uma superfície simétrica, não é qualquer superfície. E ela tem que ser simétrica em relação à carga lá dentro dela. Quando você faz, então, essa ideia da lei de Gauss da forma integral, você associa o teorema do divergente. O lado esquerdo, uma integral de superfície em EdA, é igual a uma integral de volume divergente de E dV. Então, o lado esquerdo foi transformado em uma integral de volume. O lado direito, a carga interna, toda a carga interna é a soma de pequenas densidades, da densidade volumétrica ali que você está pegando em um volume da sua superfície gaussiana, da carga lá dentro. Essa densidade volumétrica, quando você integra ela, dá a carga interna. Então eu troco carga interna por densidade volumétrica. Eu tenho duas integrais de volume. Corto. Quando você corta, né? Aí você tem divergente do E igual a densidade volumétrica de carga sobre a permissividade elétrica do meio.
E agora, para finalizar, né, antes da gente entrar na parte de eletromagnetismo, eu vou fazer um link com a nossa aula de revisão. Por quê? Olha só, se você prestar atenção aqui, gente, o que nós temos? Temos o divergente de um campo elétrico. Vamos falar agora de magnetismo e vou provar para vocês usando essa lei, essa equação de Maxwell, né, que não existe monopolo magnético. Sabe aquela história que você estuda que é impossível dividir um ímã no meio e separar polo norte de polo sul? Aí você estuda que, na verdade, é uma propriedade quântica que tem os domínios magnéticos, que são essas partículas magnéticas, e você não consegue cortar elas no meio. Veja bem agora. Se você pegar, por exemplo, um ímã. O ímã, quando você pegar e desenhar ele é dividido. Ele tem um polo norte, ele tem um polo sul. As linhas de campo elétrico, elas saem do polo norte e elas entram no polo sul. E a gente sabe também que essas linhas de campo magnético, quando elas saem do polo norte e elas adentram no polo sul, essas linhas, não é que elas param de existir e voltam a surgir depois no polo norte. Elas passam aqui por dentro e continuam lá do outro lado. Então são linhas que estão fechadas. Pois bem, levando isso em consideração, se você conseguisse pegar e fazer uma superfície gaussiana aqui em volta, ó, faz uma gaussiana assim, ó, você ia observar aqui, toda linha de campo magnético, pensa em uma bola. Toda linha de campo magnético sai de um lado, mas ela vai entrar pelo outro. Qual é a resultante do divergente? Zero. Porque toda linha que sai, ela entra. Toda linha que sai, ela entra. Então, quando você mostra que toda linha de campo magnético, quando você traça uma gaussiana em torno de um ímã, você nota que toda linha ela entra, que toda linha que sai, ela entra, o divergente é zero. Se o divergente é zero, isso está mostrando para você que linha de campo magnético não diverge. Se ela não diverge, quer dizer que ela é fechada. Se ela é fechada, então você mostra que não tem como cortar e dividir polo norte e polo sul. E aí você mostra que não tem carga magnética, que não tem monopolo magnético. O que isso significa? A lei de Gauss, para esse caso aqui, é em uma superfície fechada do campo magnético, dA, tem que ser igual a zero. Tá certo? Você está somando todos os elementos. Tá, mas por que essa integral agora tem que ser igual a zero? Imagina que você pegou aqui, ó, e você dividiu no meio. Então, de um lado você vai ter linhas positivas, do outro lado linhas negativas. Linhas que saem, linhas que entram. É uma integral metade positiva, metade negativa, simétrica. É como se fosse mais 10 e menos 10. O valor tem que ser zero. E se as linhas de campo magnético não divergem, o divergente do campo magnético tem que ser igual a zero. Você pode pegar a parte integral, aplicar o teorema de divergente e o resultado é o mesmo. Na verdade, você só vai aplicar o teorema do divergente no lado esquerdo, porque o lado direito é zero, né? Então só vai ter que a integral de B dA é igual à integral do volume do divergente de B dV. E aí você está falando então que para uma integral ser igual a zero, somente se o integrando for igual a zero. E o integrando é o divergente de B, portanto, divergente de B é igual a zero. Aí você tem a segunda equação de Maxwell, que é a lei de Gauss para o magnetismo, provando que não existem monopolos magnéticos. Na aula de revisão, vou continuar com os exercícios, agora migrando para a parte de campo magnético e campo gerado por corrente, tá certo? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Qualquer dúvida, mandem aí no chat. Estou à disposição no meu e-mail e vejo vocês na nossa aula de revisão. Obrigado e até a próxima. Opa! Bom, gente, voltando aqui. Essa aula é incrível. Aprendi muito tanto quanto vocês, né? A gente acompanha a aula e revisar o conhecimento. Bom, eu estive aí no chat, né? Falei umas coisinhas aí para vocês e dei aquela interagida. Bom, agora não teve uma dúvida muito frequente para abordar no final da aula, né? Acredito que é uma aula tranquila, muitos vão assistir ela de forma assíncrona, né? Vão ver ela depois
ser lançado e outros estão acompanhando aqui. Inclusive, parabéns a todos que estão acompanhando essa aula ao vivo, né? Assim, de extrema importância, né? Você estar aqui ao vivo para poder se comunicar, trocar, né, uma ideia com o professor, ter aquele contato, mas para quem está acompanhando, né, posterior à gravação da aula, não se preocupem, a gente está aqui nos canais da TES para tirar as dúvidas de vocês, e o professor muitas das vezes ele deixa o e-mail dele durante a aula para responder, né? Bom, então é isso, gente. Desejo a todos uma boa noite. Qualquer dúvida, entre nesses canais aí que a gente vai estar respondendo vocês. Não esqueça de assinar a lista de presença, lembrando que nela você avalia a aula e escolhe o tema da próxima aula. Beleza? Então, vamos nos ver aí mais vezes. Pode apostar que sim. Então, uma boa noite e tchau, tchau.